Um excelente dia aí para todos nós. Hoje vai ter um bate-papo aqui muito bacana sobre como cuidarmos da ansiedade diante do caos, né, que nós vivemos. O Brasil hoje ele é campeão em casos de ansiedade. E aqui nós vamos estar, eu e a Angelita, a minha convidada, vamos estar aqui falando um pouquinho sobre como cuidar da ansiedade. Na verdade, nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre um livro que nós estamos lançando no próximo mês, como cuidar da ansiedade. São vários caminhos que nós podemos percorrer para termos assim maior controle sobre esse mal do século. E sem perder tempo, eu vou estar aqui chamando a minha convidada. Sofrem de ansiedade ou depressão. Milhões de brasileiros, nesse exato momento, não sabem como lidar com todas essas emoções. E aqui a gente vai ter esse bate-papo, né? Seja bem-vinda aí, Angelita. Tudo bom com Boa você? tarde, graças a Deus. Muito obrigada É um pelo convite. prazer, é um prazer estar com você aqui nesse domingão, né? Hoje nós vamos estar aqui batendo um papo sobre essa questão aí tão falada, né? E tão sentida pela população brasileira, que é a ansiedade, seguida aí da depressão. Mas eu gostaria que você se apresentasse aí para o público. Enquanto você se apresenta, eu vou mandar aqui os aviõezinhos. Quem está chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Envie aí o convite para os seus amigos, é um bate-papo muito rápido, mas muito significativo sobre como cuidar da ansiedade. Angelita, pode se É, apresentar, lindona. Tá, joia. Pessoal, meu nome é Angelita, eu sou do interior do Paraná, sou psicanalista, neuropsicanalista, psicopedagoga, sou pedagoga também e hipnóloga, né? E estou falando, né, como coautora do livro, eu falo um pouco da ansiedade, desse mal que tem assolado, né, a nossa população, né? Isso, a ansiedade é uma coisa que tem gerado assim um prejuízo enorme para a população mundial, não é só nem só do Brasil, mas o Brasil lidera esse ranking, né? É o país que mais existe pessoas com ansiedade. Então, é a doença que veio assim de uma forma assustadora no nosso país. E nós temos formas de tratar ela, né? E, E o que e é quando nós falamos, interessante, Angelita, oh, sim, desculpa, te cortei. Mas assim, o que é não, não, pode falar. interessante é dentro dessa abordagem da ansiedade, que hoje a gente não, que a gente observa que cada dia está sendo mais precoce, né? A questão da ansiedade. São jovens, são adolescentes, são crianças passando por Criança. essas dificuldades. Né? E sem saber, a população, apesar de nós liderarmos, né, o ranking aí do país mais ansioso do mundo, ainda não se sabe como lidar com essa situação, com essas emoções. E esse bate-papo aqui, para quem está chegando agora, Beatriz, Valéria, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui porque, na verdade, nós estamos fazendo essa live porque nós, como eu disse antes, nós estamos lançando um livro no próximo mês. E esse livro fala exatamente sobre esse tema, como cuidar da ansiedade. E o mais interessante é que esse livro é composto por inúmeros terapeutas e cada um falando em uma abordagem. Então, esse livro ele está assim, muito completo, né, Angelita? Porque ele está falando Muito. sobre si, explicando a ansiedade, né, como que ela aparece na vida do ser humano e a falta do cuidado que pode levar, mas também, dentro desse livro, como é composto por vários terapeutas, tem uma abordagem infinita aí de como você pode olhar para as suas emoções e como você pode trabalhá-las sem precisar recorrer de uma maneira muito intensa a medicamentos, né? Exatamente. Como eu estava dizendo, né, o Brasil é um dos países que lidera no ranking tanto no consumo de psicotrópicos quanto de pessoas que sofrem com ansiedade e outras doenças associativas, né? No mundo são 262 milhões de pessoas que sofrem.
Isso hoje é uma das coisas que nos preocupa, porque já não está mais só entre os adultos. Já se vê adolescentes, crianças muito pequenas tendo crises de ansiedade. O que acontece é que muitas vezes, Kátia, as pessoas, os pais, por não saberem, né? A primeira coisa, quando acontece um episódio de uma crise de ansiedade numa criança, a tendência é levar no médico e já entrar com a medicação. E isso é uma das coisas que a gente, exatamente, nesse livro a gente aborda. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem a primeira, segunda, terceira crise de ansiedade, é passível de se tratar com formas alternativas, sem precisar necessariamente da medicação, né? Então, vários profissionais desse livro, né? Tem vários profissionais de todas as áreas falando exatamente sobre a responsabilidade nesse tratamento, nessa forma de conduzir isso de uma forma que seja menos traumática, né? Que não haja, claro que nós não isentamos alguns casos que são necessários mesmo a medicação, acompanhamento do médico psiquiatra, né? Nós não estamos tirando essa responsabilidade, mas nós estamos dizendo de casos que acontecem de maneira muito primária, assim, que já às vezes já entra com uma medicação sem passar por um profissional, né? E De procurar forma um psicanalista. precoce, né? E Exatamente. às vezes desnecessária. E o que você Desnecessária. falou muito bem, aqui nós não estamos comentando sobre a não necessidade de medicamentos. Tem situações que há Exatamente. necessidade, sim, de medicamentos, né? É por isso que existem Claro. profissionais, né, médicos especialistas na área. Mas existem situações que às vezes não precisa essa abordagem, né? Basta mesmo um autocontrole da situação para não entrar com medicamentos, porque o medicamento, em alguns casos, se faz necessário para se tirar da crise, né? Mas, assim, o Exatamente. medicamento, ele é apenas uma alternativa de sair mesmo dessa crise, mas não tratar a causa, né? Então, ele diminui ali os sintomas, que às vezes, né, são terríveis, mas Exatamente. não elimina a causa. Então, você toma num determinado tempo, e aí quando você para, você volta aos episódios, né? Então, a ansiedade, ela precisa ser trabalhada a sua causa raiz, para que você consiga se olhar, se conhecer e ter esse controle sobre a ansiedade. Porque a ansiedade, ela não tem cura, na verdade, né, Angelita? Exatamente, mas ela pode ser bem controlada, né? A questão é que no Brasil, a questão cultural nossa, né? Nós temos aquela questão de temos os sintomas, estamos com uma dor física, a gente vai no médico, né? Para lá tomar remédio para tirar a dor. Mas quando algo acontece no nosso emocional, na nossa mente, muitas vezes a pessoa reluta em procurar ajuda. E às vezes isso se agrava, né? Isso vai se agravando pelos episódios, pelas circunstâncias, né? Eu acho que pela nossa vida do cotidiano hoje ser esse agito, né? Nós levamos uma vida muito agitada, né? Uma vida que tem muitas cobranças, muitas responsabilidades, e isso faz com que a pessoa vá criando episódios, né, de ansiedade ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos, e as pessoas muitas vezes elas não tratam. Aí, quando acontece de ter um episódio muito forte, porque a pessoa já teve uma crise mesmo, vai no médico e chega lá, entra com a medicação. Só que, quando a pessoa toma a medicação por um tempo prolongado, o que acontece? Essa medicação, ela passa a fazer efeitos colaterais também. Então, quando a pessoa tenta sair da medicação, ela não consegue mais ficar sem a medicação por conta dos efeitos que a falta da medicação ocasiona. E a dependência também, A né? dependência, exatamente. Essa dependência, ela cria um desconforto muito grande para o paciente que para de usar essa medicação. Por isso que, às vezes, o psiquiatra, ele recomenda, quando vai tirar a medicação, começa a reduzir doses. Só que, muitas vezes, a pessoa que está em casa, ela resolve fazer esse rápido, sabe? Fazer assim, eu quero acelerar esse processo. Eu não vou ficar tomando meio comprimido por tanto tempo. Simplesmente a pessoa para, eu estou bem, né, tudo certo, para com a medicação. Aí volta as crises, volta os episódios e volta mais forte.
né? Uhum. Então, por questão cultural mesmo, as pessoas ainda não aprendeu que quando ela está no início, se ela procurar um psicoterapeuta, ela vai se curar, né? Ela vai se curar, ela vai ter controle ela vai aprender a controlar esses sintomas sem que isso venha afetar a vida dela, né? E o mais interessante nessa situação é que, nesse livro, né, em especial, é que tudo isso que você falou tá explicando direitinho dentro dele. E mais interessante que ali tem N abordagens, né? Como nós já falamos antes. E aí, Exato. Angelita, eu gostaria que você comentasse um pouquinho qual foi a sua abordagem dentro desse livro. O que você falou ali especificamente? Porque o livro fala de N procedimentos, N ferramentas que você pode ali debruçar em cima dessas ferramentas, conhecer as N técnicas que podem ser aplicadas para controlar a ansiedade, e aquela que você mais se identificar, e você de repente procura um profissional, né, que entenda daquilo ali, que consiga te dar esse apoio, e você pode estar aí começando a se cuidar. Né? Mas qual foi a abordagem que você trouxe dentro desse livro, Angelita? Então, eu falei sobre a ansiedade, sobre os sintomas que acontecem com a pessoa e quando a ansiedade ela chega num grau que ela passa a desenvolver uma outra doença, no caso a depressão. Ela se associa, né? Começa com um quadro de ansiedade não tratado e ele vai se agravando e por conta das consequências do estado em que a pessoa fica, né, das consequências que começa a afetar a vida da pessoa, a pessoa começa a desenvolver a depressão também. Ela começa a perder os estímulos, começa a perder sabe, o ânimo, porque ela se vê deixa de fazer coisas que ela fazia antes, porque ela começa naquela ansiedade, e daqui a pouco ela começa a se esconder daquilo. Então, assim, a ansiedade associada à depressão, né? Porque eu estou falando a respeito da ansiedade com a depressão, mas existe a ansiedade associada a N doenças, né? Que os outros colegas vão estar tratando também durante o tema do livro. Mas a gente percebe que a depressão começou com um quadro de ansiedade, entrou num grau mais profundo, se tornou a depressão também. Então, a pessoa passa a ter um prejuízo emocional, um prejuízo, como que eu posso dizer assim, social muito grande. Começa a atrapalhar a vida dela, o cotidiano dela começa a ficar muito debilitado. E muitas vezes, quando a depressão chega, muitas vezes os familiares não conseguem lidar com isso dentro de casa. A pessoa começa a ficar numa situação que a pessoa começa a ficar com difícil de convivência com as outras pessoas. Não é porque ela quer, né? É porque o estado mental dela entrou nesse nível. E as pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, as pessoas começam a cobrar muitas vezes a família. Coisas que ela fazia anteriormente, era uma coisa prazerosa, hoje ela fica evitando, ou então ela fica tentando se esconder daquilo, ela perdeu a motivação daquilo. Então, por isso que é tão importante que a gente aprenda a reconhecer, né, quando a pessoa está nesse grau e procurar ajuda. O familiar, às vezes a pessoa já não consegue mais procurar ajuda porque ela perdeu essa motivação. Mas se os familiares que acompanham essa pessoa tá vendo que isso está acontecendo, é hora do familiar conversar e acompanhar a pessoa. Porque a depressão é uma doença que começa com a ansiedade, mas quando chega nesse estágio, né, da ansiedade junto com a depressão, começa a se tornar um caso grave, né? Já começa a se tornar uma patologia grave. E há um risco, né? Porque a depressão profunda, aquela pessoa que tem uma reincidência de depressão, às vezes trata por um período, daqui a pouco para. É um tratamento não bem feito, né? Que não é acompanhado certinho, porque às vezes controla, só toma medicação, mas não acompanha com uma pessoa na parte psicológica, não tem esse atendimento na parte psicológica. Só a medicação, Verdade. às vezes, não basta. Às vezes não basta. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para cumprimentar aqui a Lucilene, a Bárbara aqui, corretora, Daiane, a Valdice, a que tem Natura, consultora. Então, se alguém aqui nessa live tiver alguma questão que queira colocar aqui sobre ansiedade, né? Aqui
A Angelita está falando também sobre situações de depressão, dúvidas que vocês querem perguntar, que querem tirar aqui nessa live, ou se colocar de alguma maneira, podem aí aproveitar esse espaço. É um momento de bate-papo, de tirar dúvidas, de crescimento, sabe? Então, vocês ficam bem à vontade. Angelita, na verdade, a gente percebe, né, que existe ainda um certo preconceito em relação a pessoas que sentem essas dores emocionais e ficam resistentes em procurar uma ajuda, né, terapêutica, uma ajuda, às vezes até mesmo no psiquiatra, quando é extremamente necessário. Exato. Porque as pessoas, elas acreditam, né, que isso pode interferir, que é questão que é coisa de maluco, né? Que a pessoa não está sana. Mas nós estamos nesse planeta de 330 por hora, né? E às vezes a gente, como você mesmo falou, nós somos cobrados de todos os lados. Então a nossa cabeça tá assim, a gente faz uma coisa pensando em 10. E isso traz muita ansiedade, né? Oi, Lucilene, excelente tarde também para você. E aí, quando a gente começa a observar que essas situações todas, né, elas saem do nosso controle, eu quero dizer para você que você está aqui no planeta Terra, né, nesse século XXI, em que as coisas acontecem assim, tudo muito rápido. E tem aquelas pessoas que se adaptam de uma maneira muito, muito fácil, e tem aquelas que realmente têm dificuldade de se envolver nesse contexto doido do século XXI. Então a gente precisa, às vezes, de parar, de reconectar de novo a gente com a gente mesmo, né? E respirar e colocar uma coisa de cada vez. Às vezes é necessário fazer isso. E muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. E é por isso que a gente precisa, às vezes, de uma ajuda. Ajuda, às vezes, de um amigo, às vezes de um profissional da área, né? Para que consiga se colocar ali de uma maneira mais tranquila, mais calma e conseguir processar as multitarefas, né, do dia a dia. Além das multitarefas, ainda acontecem coisas, né, na vida da gente que interferem de uma maneira grandiosa, né? A gente é cobrado de muitas maneiras, né? E você comentou lá atrás sobre a interferir, né? A ansiedade interferir em várias situações da vida. Eu sou especialista em relacionamento e muitas pessoas que chegam até mim com crises de ansiedade, elas vêm no primeiro momento falando sobre problemas que estão dentro do relacionamento. Ah, eu estou com um problema no meu relacionamento. Mas, na verdade, as dores e os problemas do relacionamento, elas se iniciaram em dores pessoais, em crises de ansiedade, estresse excessivo, dores emocionais não tratáveis que acaba gerando certa ansiedade. Então, olhar para si é algo importante para você poder olhar para frente, olhar para o outro, né? Se ver em relacionamentos como um todo, né? Porque nós somos seres relacionais. O tempo inteiro nós estamos nos relacionando. Então, a gente primeiro precisa se relacionar com a gente mesma, né? E aí, como que lidar com isso? Você tem alguma dica, né, que você poderia deixar aqui, Angelita, de como a gente se observar, quais são esses sintomas e como a gente pode, uma dica que pode já estar ajudando o pessoal agora que está aqui na live, que está entrando aqui, que está assistindo, que vai assistir depois, de como já começar a olhar para si de uma maneira mais especial? Certo. Bom, a primeira crise de ansiedade, quando a pessoa começa a desenvolver a ansiedade, os sintomas são bem tradicionais, tá, gente? Olha, começa com um pouco de taquicardia, palpitação, a respiração fica pesada, tá um pouco de dispneia, fica com falta de ar, né? Acontece a pessoa, de repente, ter distúrbios de sono, ou insônia, ou a pessoa passar a dormir muito, ou distúrbios de alimentação, ou a pessoa comer muito ou não comer. A maioria dos casos, a pessoa come muito. A ansiedade, a pessoa ganha muito peso. A maioria, né, dos pacientes ganham peso quando está muito ansioso. Por quê? Porque eles comem tentando saciar a parte emocional, tenta compensar alguma coisa. É um momento de satisfação. Quando faz isso, a pessoa normalmente chega lá e fala assim para mim: nossa, eu ganhei 10 quilos no mês. Mas é por conta disso, a ansiedade da pessoa está tanta que ela
precisa de comer. A satisfação dela, o conforto dela está no alimento. Uhum. Acontece o caso também da pessoa que passa por exemplo, a não ter sono. A pessoa dorme pouquíssimo e a pessoa sempre está com aquela acelerado, pensamento acelerado, começa a trazer o quê? Dores musculares, né? Começa aquelas dores que pega na cervical, que é pura, aquelas dores, aquelas cefaleias, aquelas dores de cabeça intensas, que são exatamente pelo estado da ansiedade, faz o corpo ficar todo enrijecido e dói tudo, né? Então, é muito comum essa prática, né, das pessoas estarem muito ansiosas e buscarem conforto em alguma coisa, né? Ou então falta alguma coisa. E quando esses sintomas se agravam, a pessoa começa, toda vez que ela tem uma crise de ansiedade, ela começa a pensar que ela está fazendo alguma coisa errada. Ela começa a se sentir meio culpada por aquilo. E quando ela começa com esse sentimento, começa a desenvolver aquela coisa de se fechar no mundo dela. É tentar evitar as coisas para que esse episódio não aconteça, porque é desconfortável para ela. Ela não está sabendo lidar com essa ansiedade. Ela começa a meio que criar uma fuga, né? Começa a meio que criar uma fuga, começa a meio que evitar. Enfim, até que chega um ponto, começa também a desenvolver a depressão. A pessoa começa a criar um mecanismo, ela começa a se defender, a criar um mecanismo. A defesa dela nesse mecanismo é o quê? É ela deixar de fazer as coisas que ela fazia antes. Porque se ela não fizer, ela não vai ter uma crise de ansiedade. Ela começa a evitar as coisas. Por isso que eu digo que começa a afetar o convívio social dela. Ela passa a se isolar mais, ela passa a evitar certas coisas, ela passa a não socializar muito mais com as pessoas como antes. Ela sempre está tentando evitar o desconforto da ansiedade, daquela crise, porque é muito desconfortável. Há problema, a pessoa desenvolve problemas na parte gastrointestinais, de repente começa uma ansiedade tão grande, daqui a pouco a pessoa tem uma diarreia, tem uma dor de estômago. Então, assim, começa a trazer problemas. Você imagina você chegar diante de uma entrevista de emprego, você tem uma crise de ansiedade, se você tem um desarranjo intestinal. É desconfortável para a pessoa. Né? Então, você já a pessoa passou por isso? Já passou por crise de ansiedade? Não, eu nunca, mas assim, eu já tive amigos que tiveram assim, crise de ansiedade, da pessoa chegar na hora da entrevista, a pessoa teve uma diarreia tão forte, tão intensa, que a pessoa não conseguiu fazer a entrevista, ela perdeu a entrevista, e até que a gente começou a falar, olha, tem que procurar ajuda, porque isso não é normal. E ela transpirava, a mão dela ficava gelada, e ela tinha, e começa, às vezes, chegou num grau tão intenso, essa ansiedade dela, que ela fazia manchas avermelhadas por todo o corpo. Criava de fundo emocional, né? Lógico, ela ficava quanto mais ela ficava nervosa por causa da crise, mais aquilo se agravava. Mais sintomas físicos apareciam. Né? Que no começa sintomas que você não percebe muito. Conforme vai se agravando, vai manifestando de forma física. Deixa eu contar um pouquinho aqui a minha experiência. Eu fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tive problemas, assim, absurdos e hoje eu, assim, tô no meu segundo lançamento aí do meu livro, né, sobre ansiedade, mas, assim, exatamente porque eu fui uma pessoa muito ansiosa. E a minha ansiedade, ela realmente, assim, a gente começa de uma maneira achando, porque quando todo mundo subestima a questão da ansiedade. Todo mundo acha que a ansiedade, todo mundo é ansioso. E nós realmente somos todos ansiosos. Só que existe a ansiedade patológica. Aquela que você começa a ter sintomas, né, psicossomáticos e que acaba transferindo para o físico. Então, quando você começa a transferir para o físico, a coisa começa a trazer problemas sérios para a saúde. Eu tenho um problema crônico na minha coluna por conta de ansiedade, acredita? E, inclusive, problemas capilares, né? Esse cabelo assim, sabe? Tudo assim, né? Pra cima, tudo, né? Eu cuidava dele um pouquinho, né? De uma outra maneira, passava uns produtos e tal. E aí, um dia, a dermato falou pra mim assim, vai pro natural. Vai pro natural porque você tá com um problema sério no couro cabeludo e era emocional.
gástrico, eu tive problemas gástricos, eu tive problema capilar, eu tive problemas de taquicardia, de insônia, eu tive N problemas, né? Porque psicossomatizou de verdade a questão da ansiedade. Só que no começo eu não dava crédito a essa doença. Então teve momentos que eu procurei dermato, achando que era só alguma coisa mesmo pontual. Eu procurei cardiologista, eu procurei gastro, e na verdade todos chegaram no mesmo diagnóstico, né? Olha, isso aí é questão emocional. Então, quantos transtornos eu passei na minha vida por conta da questão da ansiedade, por eu não saber administrar as minhas emoções. E hoje eu posso dizer com muita propriedade que eu controlo muito bem a minha ansiedade. Muito bem. Às vezes até as pessoas que me conheciam mais elétrica, né, que convivem comigo, falam, nossa, mas nem estou te reconhecendo. E realmente porque eu aprendi a aceitar que eu tinha a ansiedade e aprendi a conviver com essa ansiedade, mas de maneira que eu consiga controlá-la. E não ela me controlar. Porque a partir do momento que as nossas emoções controlam a gente perde o controle sobre a nossa vida. Porque nós somos 95%, né, em média 95% emoção. E em torno de 5% razão. Se eu não consigo controlar, né, esses 95% das minhas emoções, e elas são aqui, às vezes, arteira, né? Às vezes elas fazem estrago na nossa vida. Se eu não consigo controlar de uma maneira muito assertiva, ela me controla. E se ela me controlar, eu perco a minha qualidade de vida. Porque nem sempre as minhas emoções são emoções positivas. Às vezes as minhas emoções são emoções que trazem problemas para a minha saúde, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, um pânico, né? Um estresse excessivo. Então eu preciso, tudo isso vem de emoções. Então eu preciso controlar o medo, né? Então, se eu não consigo controlá-la, ela me controla, né? É um 8 ou um 80. Então eu preciso passar a ter esse controle sobre as minhas emoções para que eu consiga ter uma vida com mais qualidade, né? Exatamente. Por isso que eu digo que é tão importante que a pessoa, quando percebe que tem algo que ela não está conseguindo controlar, que ela não está conseguindo dominar, é hora de procurar ajuda. E temos que acabar com essa visão de que se procurar um psicoterapeuta é porque você está doido, porque você está tendo problemas. Gente, primeira coisa, terapia é para todo mundo. Terapia é para todo mundo. Terapia. Quando eu preciso, eu estou fazendo terapia. Exatamente, terapia é para todo mundo, é para qualquer pessoa, até para um dia difícil que você tenha passado, entendeu? Até pela rotina difícil de uma semana de trabalho, você pode procurar um psicoterapeuta. Primeiro porque a terapia é libertadora, né? Eu digo que a terapia é você falar com alguém que não te julga, né? A pessoa não te julga, o profissional nunca vai te julgar, nunca vai falar de nada. Não vai ficar apontando defeito nem erros, enfim, não fica dando sermão. Então, eu digo que fazer terapia é libertador, né? E, primeiro, porque nós precisamos aprender a reconhecer a necessidade de ajuda, né? Nós podemos procurar ajuda. E, muitas vezes, precisa-se acabar com como que eu posso dizer, com esse tabu, né, de procurar ajuda. Se eu te procurar um psicanalista, porque os outros vão pensar que é porque eu estou ficando louca. Gente, tem que parar com isso, né? A saúde mental é a mesma coisa do médico, do ginecologista que você precisa ir para tratar a saúde feminina, é a mesma coisa do mastologista que você tem que ir lá para tratar as saúdes das suas mamas, é a mesma coisa você que procurar um clínico geral lá. Então, assim, o psicanalista, o psicólogo, o profissional, ele está ali exatamente para tratar a saúde mental. É a pessoa que vai ajudar você a buscar esse equilíbrio, né? Eu sempre falo que ajuda você a desenvolver a inteligência emocional. Por quê? Problemas nós vamos continuar tendo, não temos como evitar, né? As emoções, as coisas que acontecem, enfim, até mesmo a ansiedade, né? Acontece, a gente fica ansioso por alguma coisa, mas nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos, a lidar com essas emoções de forma que isso não seja um agravante na nossa vida, né?
Verdade. Isso não pode dominar a nossa vida, porque quando isso passa a acontecer, começa a gerar um prejuízo emocional, social, um prejuízo, às vezes, até mesmo profissional para a pessoa. Né? Então, começa a gerar um transtorno aí. E o que nós temos que ter muito cuidado, Kátia, quando nós falamos sobre a pessoa ter que aprender, saber o quê? Ele tem que procurar um profissional sério, né? Isso é verdade. Procurar um profissional sério, que sabe o que está fazendo, que sabe que tem formação, tem competência, conhecimento teórico e técnico para tratar a pessoa. Por quê? A gente escuta muito aí, falando da psicanálise, né? Eu vou entrar até um pouquinho no mérito, que a gente escuta muito aí, gente falando que forma em 4 meses, sabe? Eu me assusto com Online. isso. Essas coisas assim, sabe? Em 4 meses você sai formado, podendo clinicar. Gente, pelo amor de Deus. Toma cuidado com essas coisas, porque você tem que entender uma coisa. Cuidar de um paciente, cuidar da mente de uma pessoa é uma responsabilidade imensa. Verdade. Então, eu discordo desses cursinhos online oferecidos aí de qualquer jeito, sem nenhuma capacitação do tripé psicanalítico, né? De Freud, sem nenhuma estrutura. Exatamente. Verdade. Então, eu me preocupo muito. Cuidar de vidas, né? Então, qualquer área, Angelita, tem bons e maus profissionais. Mas é a pessoa começar a pesquisar, né? Isso é importante em qualquer área, né? Como nós fazemos também quando nós estamos procurando um outro médico qualquer, né? Então a gente precisa estar pesquisando, analisando de uma maneira mais assertiva, para que a gente consiga ter e tratar com pessoas que realmente vão fazer a diferença na vida da gente. Angelita, a gente já está indo para o final da nossa live. Foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. E como nós comentamos desde o começo, nós estamos aqui não só trazendo esse assunto que é tão batido, mas tão importante, porque vivemos dias difíceis, dias em que realmente muitas pessoas estão aí nesse momento com crises de ansiedade. Então, por mais que seja um assunto tão corriqueiro, mas é um assunto que ainda precisa ser muito bem falado, porque tem muita gente passando por isso. E nesse lançamento do livro, que vai ser no próximo dia 14 de outubro, né, sobre como lidar com a ansiedade, onde vários profissionais fazem a sua abordagem, né, como utilizar, né, de ferramentas para estar trabalhando a ansiedade. E aí, nesse livro, ele está muito bacana, ele está muito bem compilado, ele está ali trazendo muitas informações que vai fazer com que você tenha uma noção assim, bem ampla sobre esse assunto e muitas abordagens sobre a questão da ansiedade. Nesse livro, a Angelita fala, né, como lidar com a ansiedade e a depressão, né? Que a ansiedade leva à depressão. Nesse livro, a minha parte, eu falo, né? Apesar de eu usar algumas das ferramentas que outros colegas falaram dentro do livro, mas esse livro em especial, fui convidada para falar sobre a hipnoterapia, né? Como a hipnoterapia ela pode ser usada para trabalhar a ansiedade. Eu confesso que é uma ferramenta que eu sou apaixonada, que é uma ferramenta que não tem, né, não faz uso de medicamento, não tem contraindicação e traz assim resultados incríveis, porque já vai lá, né, trabalha a raiz do seu problema, aonde iniciou ali aquela ansiedade, trabalha aquilo ali, ressignifica e você consegue ter um bem-estar. Mas ali tem ferramentas maravilhosas, PNL, né? Ali fala sobre muita coisa, reiki, florais, então muita coisa que é uma abordagem muito ampla, né? Que você pode estar buscando e ali muitas informações. Já esses livros vão estar aí à venda, né? Vão estar à venda, mas nós estamos aqui divulgando esse lançamento, vai ser em São Paulo, você é nosso convidado, se você puder lá nos contemplar com a sua presença, vai ser um prazer, né? Aqui nos stories tem ali o endereço tudo direitinho, de onde vai ser o lançamento, e vai ser uma alegria tê-los lá conosco, né? Mas, desde já, Angelita, te agradeço por esse bate-papo tão gostoso, né, e tão significativo. Às vezes as pessoas passam pela live e falam, falar sobre ansiedade de novo, estou cansada de ouvir isso.
Mas às vezes naquele momento uma fala que faz total diferença para a tua vida naquele momento. Né? Que cada momento que a gente passa na vida é um momento único. E talvez aquela fala que vai fazer a diferença na sua família, se não for para você, mas é para, às vezes, um parente, um amigo. Então, depois que a gente postar essa live aqui, você envia lá para quem você acha que precisa, né? Porque é sempre bom o conhecimento. O conhecimento, ele amplia a consciência e ele faz com que saiamos, depois de uma aprendizagem, com uma forma diferente de pensar a vida, de viver a vida. Né? Então, sempre bom estarmos aprendendo mais. E hoje aqui, Angelita, com esse bate-papo, você trouxe muitas informações interessantes, muitas coisas que podem estar fazendo a diferença na vida de pessoas que estão passando por ansiedade, né? Que está, de repente, caminhando para uma depressão. E isso, não existe culpados, né? Mas existe a autorresponsabilidade. Existe a responsabilidade de você olhar para dentro de você e falar assim, cara, eu não quero mais continuar desse jeito. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso fazer diferente em mim. Então, são coisas que o outro não vai fazer por você. É você que precisa olhar para dentro e falar, olha, agora é a minha vez de fazer por mim. Porque eu me amo primeiro, para depois amar o outro. Eu me relaciono comigo primeiro, para depois eu aprender a me relacionar com o outro. Às vezes a gente encontra um monte de culpados, né? Tal pessoa é difícil de lidar, tal pessoa não consigo me comunicar, tal pessoa não tenho paciência. Mas às vezes a gente precisa olhar para dentro da gente primeiro, né? Ter mais paciência, empatia, zelo, cuidado, alto amor, né? Para a gente poder começar a olhar o mundo um pouco mais colorido, um pouco mais significativo, um pouco mais prazeroso. Então, não sei se você quer deixar suas considerações, deixa suas redes sociais, né? E se você quiser fazer qualquer pergunta, quiser entrar em contato conosco para saber um pouco mais, né? A Angelita vai deixar as redes sociais dela, eu vou deixar a minha aqui também, e vocês podem entrar em contato com a gente e fazer qualquer pergunta, tá? Nós estamos aqui com muito carinho, muito zelo para responder e tirar suas dúvidas e te ajudar no que for preciso. Exatamente, isso aí. E sem falar que este livro, gente, quem quiser adquirir ele assim que ele for lançado, quem quiser ter este livro, vai ter uma joia na mão, porque você vai aprender a conhecer todas as formas alternativas e profissionais que pode tratar isso, sem que isso seja necessário chegar ao ponto de ter que tomar remédio, né? Tomar os psicotrópicos, essas tarjinhas pretas, né? E claro que quando nós falamos sobre isso, gente, nós temos que entender que hoje em dia nós temos formas e ferramentas para tratar isso, né? De uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila. Hoje nós temos profissionais espalhados por todos os lugares, profissionais bons, competentes, né? Que têm seus consultórios, que trabalham de forma séria, muito responsável, muito cheio de ética. Então, se você tem um familiar lá, de repente, que você está percebendo que ele está desenvolvendo algum problema relacionado a isso, procura ajuda. Não tenha receio de procurar ajuda, né? Conversa com a pessoa, leva ela, porque você vai ver que a vida da pessoa se transforma. Antes que isso se agrave, porque isso dificulta muito a convivência da pessoa e da família também. Né? Como você disse, a questão do relacionamento, às vezes, começa a ficar complicado. Começa a gerar os prejuízos, né, dentro do relacionamento, e é por conta de uma pessoa estar ficando doente. Né? Então, que nós possamos, né, ver este livro como uma fonte para a gente buscar ajuda, conhecer todos os recursos, todas as técnicas, né, porque lá tem vários profissionais. Né? Então, o lançamento será dia 14 agora de outubro, lá em São Paulo, na Livraria Cultura. Né? Mas, claro que depois, nas cidades, cada um vai estar fazendo o seu lançamento particular quando chegar os livros. Vai ter online, vai estar por aí, Vai estar por aí esse livro, ele é uma joia. Exatamente. Mas deixa aí seu Instagram, Angelita. Meu Instagram, @AngelitaADSA, né? Meu Facebook também, Angelita Silva, né? Então, Psi Angelita Silva, tá lá. Quem precisar também, de repente, de terapia, está percebendo alguma coisa, quiser fazer, também pode entrar em contato comigo pelo 44 99887 2669. Meu consultório é na cidade de Maringá, atendo lá. Então, atendo online e atendo lá no consultório de forma presencial.
né? Então, a gente atende, a psicanálise é uma coisa que veio para revolucionar. Tratamos tudo, né? A gente tem como tratar a parte emocional de todas as formas. Temos ferramentas para isso, né? E conhecimento e tudo mais. Então, isso é uma das coisas muito importantes, é uma valorização da nossa profissão, né, Kátia? Porque nós, enquanto profissionais, a gente está se posicionando no mercado de trabalho como pessoas capazes que somos, com a formação técnica que nós temos, né? Não foi cursinho de 4 meses, não foi um estudo de 4 meses que nos formou. Então, nós somos bons no que a gente faz, né, Kátia? Eu quero agradecer aqui a Nia Costa, Móveis, Isael, Bela, Sônia, Sandra, né? Tanta gente aí bacana entrando na live, pessoas que vão daqui a pouco, né, assistir também, depois que a gente postar essa live aqui. É sempre bom, né, a gente estar aqui compartilhando e trocando, como eu falei. Pessoal, a gente vai parar por aqui. Outras lives, né, vão ser feitas, a gente vai continuar divulgando esse trabalho porque está lindíssimo, né? Fiquem aí antenados. Hoje foi aqui a Angelita falando, né, sobre a parte que ela trabalhou lá no livro, né, essa questão aí da ansiedade que acaba culminando na depressão. Ela deu pontos aqui importantíssimos, então fiquem aí ligados, tá bom? E até a próxima. Beijo no coração. Meu Instagram é katia.krterapia. Qualquer dúvida pode perguntar lá também. A gente vai estar tirando dúvidas, como eu falei, com o maior carinho, tá? Beijo no coração, Angelita. Beijo. Gratidão aí pela parceria. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Beijos no coração. Beijo.